Hoje você vai conhecer a história de Natasha Campos, uma jovem que ficou 3.096 dias em cativeiro. Antes dessa triste história, é importante que você já curta e se inscreva no canal. Natasha Campos saiu para a escola em Viena na manhã de 2 de março de 1998, mas não chegou à escola. Notou uma caminhonete branca e, parado ao lado, um homem que olhava ao redor sem interesse. Resolveu continuar e, ao passar por ele, foi agarrada rapidamente e jogada dentro da caminhonete que estava com a porta aberta. Nos primeiros dias, buscas foram feitas com o uso de cães, helicópteros e cartazes foram afixados em todas as escolas de Viena e arredores. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a menina ser agarrada por 2 homens e jogada dentro de uma van branca. Em depoimento, Natasha disse ter sido apenas um sequestrador. Uma grande busca policial se deu nas semanas seguintes, com 776 vans sendo revistadas em toda a área de Viena e cidades vizinhas. Entre as vans revistadas estava a do sequestrador, Wolfgang Priklopil, que vivia cerca de meia hora de carro da capital, mas o veículo não levantou nenhuma suspeita. Durante os 8 anos, Natasha foi mantida numa pequena cela de 5 metros quadrados e quase 2,5 metros de altura na garagem de Priklopil, cuja entrada ficava escondida atrás de um armário. Sem janelas e à prova de som, a cela tinha uma porta feita de concreto e reforçada com aço. O pequeno local tinha uma pia, vaso sanitário e uma cama tipo beliche. Em sua primeira noite de cativeiro, Natasha perguntou ao raptor qual o tamanho dos sapatos dele. Natasha havia aprendido que o refém deve sempre tentar conseguir todas as informações de seu sequestrador e pediu para Wolfgang que, antes de apagar a luz, lhe colocasse na cama e contasse uma historinha. Ele leu e lhe deu um beijo de boa noite, tudo feito pelo sequestrador com boa vontade. Nos primeiros 6 meses de cativeiro, ela não teve permissão de sair da cela, não pôde tomar banho, a não ser na pequena pia da cela. Não pôde olhar nem falar com o sequestrador. No primeiro ano, era obrigada a chamá-lo de mestre, o que sempre se recusava a fazer, o que lhe custava algumas surras. Com 1 ano e meio de cativeiro, ele decidiu que Natasha não podia mais usar o seu nome e agora pertencia a ele. Assim, ela foi obrigada a escolher outro nome e passou a chamar-se de Bibiane. Aos 21 meses de cativeiro, ela pôde respirar ar puro pela primeira vez, quando Priklopil lhe permitiu passar alguns minutos no jardim da casa com ele à noite. Após entrar na puberdade, Natasha muitas vezes dormia algemada a Wolfgang na cama dele. Era obrigada a raspar a cabeça para que os fios não ficassem pela casa. Passou períodos de fome, chegou a apanhar mais de 200 vezes numa semana. Era obrigada a lavar, cozinhar, arrumar e limpar a casa quase nua, geralmente usando apenas uma calcinha e boné. Quando seu raptor resolveu fazer uma reforma na casa que durou anos, Natasha foi seu único operário. Chegou a carregar sacos de cimento, instalar piso, montar janelas e quebrar concreto. Com 16 anos, em vários períodos, Priklopil reduziu a alimentação de Natasha em 1/4 do necessário para alguém da idade dela. Nesta idade, chegou a pesar apenas 38 quilos com 1,57 m de altura. Em uma oportunidade, quando ela demorou a cumprir uma tarefa, ele lhe atirou um canivete que perfurou o seu joelho. Depois de alguns anos de cativeiro, Wolfgang a levou ao mundo exterior. O domínio mental dele sobre Natasha e, além de sua constante presença física, impediram, entretanto, de qualquer possibilidade de fuga. Estiveram uma vez numa loja de material de construção. Num passeio de carro até Viena, foram parados numa batida policial na estrada. O policial chegou a pedir documentos de Wolfgang e olhar para Natasha no banco de passageiros. Em pânico, com as ameaças de morte, ela se manteve paralisada e o veículo foi liberado. Pouco antes de fazer 18 anos, Wolfgang levou a uma estação de esqui nas montanhas perto de Viena para esquiarem por algumas horas. Esta viagem foi planejada meticulosamente por Wolfgang. O seu jeito psicótico tentava estabelecer uma vida normal como homem e mulher.
Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim, lavando e passando o aspirador de pó na BMW de Wolfgang, quando às 12h53 ele recebeu um telefonema no seu celular. Por causa do barulho do aspirador de pó, ele se afastou para outra área da casa para poder atender ao chamado. Deixando o aspirador ligado, Natasha correu cruzando cercas vivas até ver uma senhora através da janela aberta de uma das casas e pediu ajuda gritando, dizendo que havia sido sequestrada. Natasha foi mandada a ficar na cerca viva e não pisar no gramado pela senhora de 71 anos. Enquanto ela telefonava para a polícia, 2 jovens policiais atenderam ao chamado e, para surpresa de Natasha, a mandaram ficar parada com as mãos para o alto. Perguntas rápidas foram feitas e ela foi levada pelos policiais à delegacia. O sequestro havia terminado depois de 3.096 dias de cativeiro. Com a fuga de Natasha, Wolfgang Prokopil fugiu da casa e encontrou-se com um amigo e ex-sócio, onde lhe confessou os motivos de seus atos. No fim do dia, sabendo que a polícia do país o caçava, suicidou-se, jogando-se na frente de um trem em movimento. Ele havia dito a Natasha que nunca o pegariam vivo. Essa foi a história do sequestro de Natasha Campos. Não deixe de comentar e curtir esse vídeo.